Paz de Cristo, povo de Deus, louvado seja Deus por mais um dia, por mais um momento de oração e de meditação na palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Danilo Fernando e eu sou um servo de Deus, um pregador do Evangelho e líder de uma comunidade cristã no município de Pinheiro, Maranhão. O nome da comunidade é Igreja do Governo de Cristo. Você pode seguir a página da minha comunidade no Facebook, Igreja do Governo de Cristo. Me siga no Instagram, @Pastor Danilo Fernando, e no Facebook, PR Danilo Fernando Ribeiro. E inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu também sou estudante de teologia na Universidade Unicesumar, ensino à distância. E eu estou aqui para falar do Evangelho, da Palavra de Deus, e eu quero que você preste muita atenção no texto de hoje. Nós vamos ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O título, aqui na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, é o seguinte: a mensagem da cruz. Na Bíblia nós encontramos diversas mensagens de Deus para a humanidade, a começar pelo povo de Israel, os judeus, até chegar aos gentios, que somos nós. Eu não sou um judeu de nascença, eu sou um gentio, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso de Abraão, Isaque e Israel. Portanto, pela fé no Messias, pela fé em Jesus, nós, gentios, nos tornamos membros do povo de Israel, membros do povo de Deus. Nós fomos enxertados, plantados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Amém? Portanto, eu quero que você entenda que na Bíblia Sagrada existem mensagens de Deus para o povo de Israel e para o povo gentil, mas estas mensagens têm como conteúdo a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a pessoa mais importante da Bíblia Sagrada. Tanto do Primeiro Testamento, que nós conhecemos por Antigo Testamento, quanto do Segundo Testamento, que nós conhecemos por Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, o coração da mensagem de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Estão compreendendo? Você que lê a Bíblia já deve ter observado que no Primeiro Testamento nós vemos Deus elaborando o seu plano de salvação, preparando o cenário mundial para a chegada do Messias. Ele fez a promessa para Abraão que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E esta profecia se cumpriu com a chegada do Messias, de Jesus de Nazaré. Jesus Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor, a realização do plano de Deus que foi elaborado no Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento, vemos a elaboração do plano de salvação. E no Segundo Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia, nós vemos a execução do plano de salvação. Nós vemos o plano de Deus em ação, sendo realizado por intermédio do Messias, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Veja como o plano de Deus é maravilhoso, começando em Gênesis até chegar em Apocalipse. Nós vemos uma única mensagem
uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança. E esta mensagem é sobre Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Ele é o centro desse livro, que contém 66 livros canônicos da Bíblia cristã evangélica. 66 livros. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é uma só. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O caminho e a verdade e a vida. O bom pastor que deu a sua própria vida para nos salvar, para salvar as ovelhas perdidas, tanto da casa de Israel, quanto as ovelhas dispersas pelo mundo gentílico. A graça de Deus se espalhou por todo o planeta, começando pelo povo de Israel, que rejeitaram o Messias, infelizmente, mas esta graça se espalhou para o povo gentil, que somos nós. E graças a Deus, nós, brasileiros, fomos abençoados através da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. O que ele fez por nós? Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer, o que ninguém faria em seu lugar. Ele assumiu a nossa dívida, ele pagou o preço da nossa liberdade. Nós estávamos cativos, escravizados pelo pecado. Éramos escravos de Satanás. Éramos cativos do império das trevas. E o Messias veio a este mundo para quebrar todas as correntes e nos colocar em liberdade. O Messias é o libertador, é o salvador. O Messias é aquele que nos resgatou por intermédio do seu sangue. Foi por meio do sangue que fomos redimidos, que fomos purificados de todas as iniquidades. Éramos cativos do nosso próprio ego, do egoísmo, e Cristo nos libertou. Ele quebrou todas as maldições e nos deu a salvação. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem da cruz. Leia comigo o texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu quero saber se você está me acompanhando, se você está com a sua Bíblia. Não está com a sua Bíblia, não? Por favor, pegue sua Bíblia, se você puder. Se não for pedir demais, pegue sua Bíblia e abra ela agora, por gentileza, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E me acompanhe, por gentileza, a mensagem da cruz. De olho na Bíblia. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. Os perdidos, os cegos, espiritualmente falando, acham uma loucura isso que você está ouvindo. Acham uma loucura a pregação do Evangelho. Porque uma pessoa que está perdida, ela não tem a percepção espiritual das coisas. Ela só acredita naquilo que os olhos carnais podem enxergar, podem ver. As pessoas perdidas não têm sensibilidade espiritual, não têm compreensão, não têm entendimento. E é exatamente por falta de entendimento, de conhecimento da palavra, que o povo padece, que o mundo sofre. É por falta de conhecimento da verdade. E por essa falta de conhecimento, as pessoas acham que a palavra da cruz é loucura. Para os que se perdem, é claro. Mas para nós, que somos salvos,
que temos a percepção espiritual das coisas, que temos sensibilidade espiritual, que temos fé, a palavra da cruz é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, ou dos que se acham sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus resolveu salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu não vejo, mas eu creio, eu tenho fé, eu tenho certeza que o que está escrito é verdade, e isto para os perdidos é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. E Deus determinou salvar a todos os que creem através da pregação do Evangelho, que para o mundo é loucura, mas para os crentes é poder de Deus. O Evangelho, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. O Evangelho não é loucura. É loucura para quem não entende. Mas para nós que temos a compreensão, o Evangelho é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus para a salvação dos que creem. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O verdadeiro evangelho concentra a sua mensagem na pessoa de Jesus, em seus princípios, ensinados por ele, e em sua obra sacrificial na cruz do Calvário. Basicamente, esse é o resumo do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia ou boa nova. E essa boa notícia proporciona aos corações crentes uma esperança, a esperança da vida eterna. A proposta do Evangelho é vida eterna para os que creem na pessoa do Messias. Se você crê no Messias, se você crê em Jesus de Nazaré, você já passou da morte para a vida. Você tem a salvação. Você tem a vida eterna garantida, porque é isso que Deus propõe para os que creem na pregação do Evangelho, na mensagem da cruz. Veja que o apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase naquilo que ele pregava com toda a eloquência. Ele pregava com ênfase acerca do Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Digita aí nos comentários: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus, no sentido de que Deus assumiu a forma humana, sendo todo-poderoso, Deus se enfraqueceu, assumiu a forma humana e veio a este mundo através do seu Filho, Jesus de Nazaré. Deus se enfraqueceu e morreu numa cruz do Calvário pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Mas Deus, ele se fortaleceu, foi glorificado, ressuscitando ao terceiro dia. Jesus está vivo, e tão certo como o ar que respiramos, ele voltará para governar as nações, com o seu poder e majestade. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus na cruz, crucificado, em fraqueza, é muito mais forte do que o pecado, é muito mais forte do que os demônios, é muito mais forte do que o mundo, é muito mais forte do que os homens. Jesus Cristo crucificado venceu a morte. Jesus Cristo crucificado venceu o nosso pecado e nos deu a salvação. Esta é a mensagem da cruz. Todos compreenderam? Se você chegou até agora, até o final deste vídeo, digita aí nos comentários: eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui e vou continuar na jornada. Por favor, começa a digitar: eu cheguei até aqui e vou continuar na jornada. Eu cheguei até aqui e vou continuar na jornada. Vamos orar? Vamos começar com o Salmo 91. Eu quero que você ore comigo esse Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, eu entro humildemente em tua gloriosa presença em oração. E eu te dou graças por mais uma mensagem de salvação. Obrigado por esta mensagem da cruz que fortalece ainda mais a nossa fé, a nossa compreensão acerca da salvação. Meu Pai eterno, ouça a minha oração e me responda. Eu intercedo pelos meus irmãos que me acompanham neste vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que já perderam a esperança e não sabem mais o que fazer.
que estão sofrendo dores. Tem pessoas, meu Pai, que sofrem com dores insuportáveis, que só sentem um pouco de calma, de tranquilidade quando tomam alguma medicação, como morfina. Mas depois que passa o efeito da medicação, a dor volta. Há pessoas assim, meu Pai, nesta situação, sofrendo de maneira angustiante. Meu Pai, tenha misericórdia. Estenda tuas poderosas mãos, meu Pai, e cura os doentes, liberta os aflitos, liberta os desesperados, os oprimidos. Meu Pai, tenha misericórdia. Ouça, meu Pai, o meu clamor e abençoa teu povo. Abençoa, meu Pai, a vida desta mulher, desse homem. Estenda, meu Pai, tuas poderosas mãos sobre a vida desta pessoa e que esta pessoa seja curada, liberta, restaurada para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, faça isso para a glória do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Amanhã ao meio-dia estaremos novamente orando e meditando na palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Glória somente a Deus.